Fala galera, resolvendo fazer uma continuação do vídeo anterior, né, da certificação CISP, tá? Falar um pouco ali dos requerimentos ali, achei que podia ter explorado um pouco mais ali como é que funciona o processo da prova e tudo. Então, assim, para ir mais direto ao ponto aqui, que é legal de vocês darem uma olhada, né? Então, primeiro aqui, procure entender, né, o procedimento para você se certificar, né? Então, como é que você pode pegar uma ideia mais ou menos de como isso funciona? Você vem aqui no site, né, Get Certified, e nessa parte aqui, Exam Process, basicamente tudo que você precisa saber aí pro exame, tá? Então vai desde o processo, né, de registrar, se registrar para o exame, o preço, né, da certificação, aquilo que eu comentei no vídeo anterior, né, as qualificações lá, e o registro em si pro exame, né. A parte, né, antes, né, que antecede o exame, que eu acho que vale a pena entender, aquilo que eu comentei, né, dá uma olhada aqui nos principais pontos, né, do exame que você vai estar, né, fazendo. Então a gente comentou no começo do vídeo passado, né, aquela certificação de entrada, que aí é SCT, então sim, é um exame, né, de múltipla escolha e você tem quatro, né, opções em múltipla escolha. Você tem 2 horas para fazer o exame. Então assim, um dos pontos, na minha opinião, mais importante é você saber ter o timing correto, né, de responder, né, as perguntas, tá? Porque você pode perder muito tempo dentro de uma única questão e de repente deixar de responder 3 ou 4 questões que eram mais fáceis por conta daquela, e pode chegar ao final das 2 horas lá e você não foi capaz de completar todo o exame, né? E aí que eles colocam, né, qual o idioma que o exame está disponível, tá bom? Aí o que eu achei, né, que ficou faltando ali, que eu não comentei, o exame CISP ele tem, na verdade, 2 opções, tá? A primeira opção é a que eu comentei no vídeo, que é um modelo, né, adaptativo, ou seja, o exame ele vai se dificultando conforme você vai progredindo nas questões, tá? Esse tipo de formato você tem até 4 horas para responder e você tem aqui um range aqui de perguntas, tá? Então de 125 a 175, né, de múltipla escolha, né? E tem algumas questões ali mais avançadas, ali uns cenários lá, tá? Essa prova ela é somente disponível, então você, por exemplo, está no Brasil, o exame ele não tem uma versão em português, então é normal, né, em tecnologia a gente seguir o inglês como padrão, então eu imagino que você, ao prestar esse exame, você vai optar por inglês, né? Tem também uma versão em espanhol, né? Às vezes você não sabe inglês e quer seguir o espanhol pela uma certa proximidade com o português, tem essa opção também. Mas essa outra opção aqui, né, que ele chama, né, de CBT, o que é? Essa é o exame na sua, né, totalidade. Então, assim, você tem até 6 horas para fazer. E aqui você tem 250 questões de múltipla escolha, né? E é mais ou menos os mesmos tipos de questões da versão aqui anterior. Porém, você vai ter essas 6 horas para fazer e são 250 questões cravadas, né, disponíveis nesses idiomas aqui, tá bom? Basicamente é isso. Eu, quando fiz, né, esse exame nas 2 vezes, na primeira tentativa que eu fiz, que reprovei, que nem eu comentei no vídeo anterior, e a última vez agora que eu consegui ser aprovado, eu fiz nesse formato aqui, porque era o formato em inglês. Na época, na primeira vez que eu
coloquei, aliás, que eu fiz o exame, você tinha a opção de optar por um ou pelo outro, tá? E agora né, eu não sei de quanto tempo para cá, acho que foi na última revisão do exame, a ISC, para quem está fazendo inglês, está fazendo só nessa modalidade aqui. Então, assim, eu já vi muita discussão aí na internet falando de um modelo e de outro. Tem gente que argumenta que você ter disponível as 250 questões, né, estatisticamente aumenta a tua chance de ser aprovado, porque aqui nesse modelo, se você errar muito no começo, o exame pode, nessa forma autoadaptativa, você já ser reprovado, receber uma mensagem que você foi reprovado, sei lá, com 1 hora, 2 horas de prova. Aqui você vai ter as 6 horas totais para percorrer as 250 questões. Eu particularmente, assim, e vale lembrar também, você não pode retornar para a questão anterior. Então, a partir do momento que você avança, né, no exame, né, você está lá no exame na questão de número 10, você clica avançar para a questão 11 e você não consegue mais retornar para 10. Então, eu acho polêmico, mas como eu fiz apenas nesse formato aqui, eu achei bastante interessante e eu acabei não necessitando, né? Eu achei até que eu tinha sido reprovado, mas eu acabei, né, sendo aprovado e finalizando o exame sei lá, em 3 horas, alguma coisa, e tinha passado um pouco mais dessas 125 questões aí. Então, vale lembrar, né, entender como é que é o formato desse exame. Se você optar por os outros modelos de certificação da ISC, aqui também, aí ela segue mais ou menos um padrão meio parecido. O diferencial mesmo é para quem está fazendo CISP, né, que é a certificação em termos de conteúdo mais denso, né, dentro de todas as categorias aqui, tá bom? Então, beleza. Mais ou menos esse é o processo, né, como é que funciona o processo de certificação. Aí tem aquilo que eu comentei, né, que eu acho que vale até dar uma olhada aqui no outline, né, do exame em si, e explorar um pouco isso aqui para realmente entender, né, o que é cobrado nesse exame, né. Ele é, que nem eu comentei, ele é um exame longo, né, e assim, vai exigir de você estudar assim, uma grande quantidade aí de diferentes conteúdos aí dentro do domínio aí, da prática, vamos chamar aí de cibersegurança. Tá? Então, a gente clicando no outline ali, né, ele pega aqui e mostra de novo aquilo que eu comentei, né, os formatos dos exames, né, então tem aquele formato de 6 horas ou o formato de 4 horas e adaptativo, né, você precisa ir de um score aí, né, de 700 aqui de 1000, né, então, ou seja, uma nota 7, 70% aqui de nota mínima para você ser aprovado. E como eu falei, pelo menos quando eu prestei esse exame, isso sempre eles mudam, né? Então o que eu estava falando aqui pode ser que no dia que você prestou o exame eles tenham alterado e tudo mais. Mas eu nunca recebi a nota, né? Eu não sei o quanto que eu tirei exatamente. Se eu passei raspando ou eu acertei tudo, eu não sei. Pelo menos para mim no dia do relatório eles só divulgaram que eu fui aprovado ou não. E onde você faz isso? Você faz num centro autorizado, né, parceiro da ISC. Para quem já prestou, já fez aí certificações de TI, é bem comum, né, esse centro de exame aqui da VU, aqui, ele é bastante comum, para você prestar não só exames da ISC, mas acho que a grande maioria dos exames aí de certificação. E aqui ele dá o peso, né? Então, lembra que eu comentei dos domínios, né? Então, assim, alguns domínios têm um peso maior que os outros, tá? Então, eles não são iguais. Então, por exemplo, acho que vale a pena você, né, se você tiver muita dificuldade no domínio aqui de gerenciamento de risco, vale lembrar que ele tem um maior peso aqui no exame. Então, assim, se dedica mais a estudar isso aqui. O que eu comentei, né, que é um assunto quente hoje, né, gestão de acesso, identidade, né, possuem aí também pesos grandes, né, eles são até
13%, 12% meio próximos, mas vale ficar atento, né, a esses pesos do que representa dentro do exame. Aquele lista, né, aquele segundo formato que eu comentei, que são as 250 questões cravadas e você vai até o final aqui em 6 horas, então assim, é muito curto. Para mim, assim, se você vai me perguntar qual a dificuldade que você achou no exame, obviamente todo o conteúdo ele é denso, ele é pesado, você vai precisar dedicar meses aí de estudo para ter um certo domínio desses temas. Mas o mais difícil é você fazer a gestão do tempo, né? Então, assim, responder, por exemplo, 250 questões em 6 horas, ali você tem menos ali de 2 minutos para responder por questão. Então você vai ter que você vai ter que ter realmente um bom, né, timing aí e não ficar perdendo tempo. Então se você enroscar numa questão e você não consegue avançar, você não sabe a resposta, cara, pula e vai para a próxima, porque vai aumentar as suas chances aí de pelo menos chegar até o final e responder o máximo que você puder de questões aí para o exame. Então, para mim, então, se você me perguntar o que é o mais difícil, para mim é isso aqui, ó. É realmente saber dosar o tempo, né? 6 horas é um exame bem pesado, e você praticamente não tem tempo para responder todas as questões ali com tranquilidade. Então, assim, se você tivesse um tempo ilimitado, eu falo, seria muito mais fácil responder essas questões. Você acaba sendo muito induzido ao erro ali por conta desse limite mesmo de tempo ali, o estresse ali, a ansiedade que te cria ali durante o momento da prova. Tá? Então, aqui, né, dentro aqui do outline do exame, ele detalha aqui, por exemplo, os domínios, né, o que exatamente cada domínio é cobrado. Então, assim, eu vou pegar aqui e expandir um desses domínios aqui, por exemplo, segurança aqui de rede aqui. Então, ele vai entrar aqui mais no detalhe o que você precisa dominar, né, para fazer esse exame, né. Então, cara, padrão. Várias questões de, por exemplo, camada óssea. Camada óssea você precisa entender, precisa estar bem claro na sua cabeça como é que funciona, quais são todos os elementos da camada óssea e o que, por exemplo, o que componentes de rede, aonde que eles se aplicam lá dentro da camada óssea. Então, assim, eu vi que há bastante questão em relação a isso. Então, para cada domínio, ele vai listando aqui, né, todos os principais pontos aqui que serão cobrados dentro do exame. Né. Eu acho que vale a pena você entender, ter bastante isso aqui em mente e exercitar cada um desses pontos aqui, né, bullet points aqui, para realmente ter passado por tudo isso. Né? Vai chegar no dia do exame lá, um monte de coisa vai até ser esquecido se não é algo que você trabalha no dia a dia, mas pelo menos você vai ter uma certa familiaridade com o tema. Tá? Então é isso que eu queria falar aqui, complementar, né, em termos aí do processo de certificação para fazer a prova do CISP, por exemplo. A gente pode depois até abordar um terceiro vídeo, um terceiro elemento aí para eu falar exatamente como que eu estudei, tá? Qual foi a minha estratégia de estudo, quais materiais que eu estudei, o quanto de tempo que foi dedicado por material e quantos meses demorou para eu estudar. Não cai na tentação aí, eu já vi muito conteúdo aí, principalmente quando eu estava procurando, né, conteúdo, dicas para fazer o exame. Eu vi muito, cara, isso aí é só para ganhar view aí no YouTube. Eu vi muita gente, youtuber aí, né, colocando que o cara estudou em menos de um mês e fez o exame CISP e passou. Isso pode até ser verdade, mas o cara não conta a experiência, o background que ele tem, entendeu? Então, não cai nessa cilada achando aí que é uma prova que você vai estudar ali poucos dias, ali, algumas semanas e vai estar preparado, que não é bem assim, tá bom? Exige bastante aí de você, vai exigir bastante disciplina e comprometimento aí com o material, mas no final vale a pena, porque assim,
A gente comentou até um pouco de certificações, né, em relação à carreira, né, no primeiro vídeo. Eu até separei aqui, por exemplo, uma descrição aqui de uma posição aqui. Para ser um engenheiro um principal, né, um engenheiro, tipo, um cara meio que um líder, né, principal aqui nos Estados Unidos, eles colocam para o cara mais sênior, geralmente, do time, assim. E aí, o que eu coloquei, eu estava observando aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma das. Quando eles colocam, né, listam, né, a vaga aqui, ó, olha certificações relevantes de treinamento que eles pedem para essa posição. CISP aqui é uma delas, entendeu? Então, assim, que nem eu comentei, na minha opinião, é uma das certificações aí mais relevantes aí em cibersegurança nesse momento. Tem outras, né, certificações mais específicas para skills mais específicos, mas eu acho que se você já está nesse meio, se você já tem uma experiência, por exemplo, na área de tecnologia, tanto mais infraestrutura quanto desenvolvimento, ou redes, né, networking, eu acho que vale muito a pena você adicionar essa certificação para o seu currículo, que vai te abrir muitas portas aí para explorar essas vagas aqui, caso seja do seu interesse, né, migrar para a área de cibersegurança aí. Tá bom? Então é isso que eu queria comentar, né, adicionar essa informação em relação ao vídeo anterior aí para ficar mais fácil, né, de vocês entenderem todo esse processo aí, tá bom, de certificação por o CISP. E a gente pode depois, num terceiro vídeo dessa série aqui de certificação de cibersegurança, fazer que nem eu falei, colocar como é que foi minha experiência aí para estudar, o que eu estudei, qual foi a minha jornada aí para me tornar certificado CISP, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado aí, um forte abraço para todo mundo.